Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar de novo por meio do nosso momento de reflexão nesta semana, por meio da tecnologia. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado pela oportunidade que tu me dás de chegar até na tua casa. Não sei se tu vais me assistir agora, domingo de manhã ou durante a semana, mas quando fores assistir esta mensagem, quando fores assistir essa palavra, que a bondosa mão de Deus esteja contigo. Espero que tu estejas bem, espero que tu estejas com a tua família bem também, espero que estejas com saúde e que essa palavra que vai ser compartilhada nessa manhã possa trazer ao teu coração alegria, paz, consolo, conforto, desafio e a ação do Espírito Santo na tua vida. Que Deus esteja contigo, que o Senhor esteja abençoando e guardando a tua vida. Eu quero compartilhar contigo nesta manhã uma palavra de Lucas, capítulo 13, os versículos 1 a 9, que dizem assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Essa palavra, nesta manhã, ela quer ser para nós uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, mas também uma palavra que nos desafia a refletir algumas coisas sobre a vida, sobre a salvação, sobre a vida com Deus. Primeiramente, precisamos dizer sobre o contexto desta palavra. Nós não sabemos qual foi essa matança que Pilatos promoveu. Contudo, deve ter acontecido por aqueles dias, quando Jesus proferiu essa palavra, essa parábola, deve ter acontecido de Pilatos ter mandado matar um grupo de galileus. Por quê? Não sabemos, mas muito possivelmente foi alguma rebelião, algum levante que surgiu na Galileia e que Pilatos mandou executar todos, justamente para colocar medo e para evitar esse tipo de movimento. No tempo de Jesus, os movimentos rebeldes, os movimentos libertários, os movimentos revolucionários eram combatidos com a espada. E todos aqueles que tentavam, de alguma forma, se levantar contra o Império Romano eram mortos, numa forma de dizer para as pessoas, olha, coloquem-se no lugar de vocês, porque com o Império Romano ninguém mexe. Pilatos e tantos outros governadores na região da Palestina, também o imperador romano, em alguns momentos eram extremamente sanguinários. Então, muito provavelmente foi um levante popular, algum movimento que exigia, que reivindicava ou que se levantou contra a dominação romana. E esse movimento foi combatido com a espada, então. E quando Jesus fala da torre de Siloé, quando Jesus fala da matança desses, ou da morte, melhor dizendo, desses 18 homens, a gente também não tem muitas informações. Tudo que a gente sabe é que a torre de Siloé ficava no sul da cidade de Jerusalém, na parte sul da cidade de Jerusalém, na borda da cidade, vamos dizer assim, e a torre de Siloé, ela guarnecia uma fonte de água, a fonte que tinha como nome Gion. Quando Pilatos manda matar aquele grupo de galileus,
Pilatos manda matar pessoas de origem estrangeira. E as pessoas de origem estrangeira eram consideradas de valor inferior em relação aos judeus. E isso porque havia um preconceito, uma questão de longa data em que os judeus se sentiam superiores aos outros povos, especialmente galileus e samaritanos, porque galileus e samaritanos eram considerados pessoas de segunda categoria. Voltando para o desabamento da Torre de Siloé, essa informação do desabamento da Torre de Siloé mostra a morte de 18 pessoas que eram judeus sangue puro, vamos dizer assim. Então nós temos aqui, nessas duas notícias, ou nesses dois acontecimentos que Jesus menciona, a matança de pessoas estrangeiras, mas também a morte trágica de 18 pessoas judias, 18 pessoas que eram do povo de Israel, que eram judeus. E aí Jesus diz assim, e os judeus, eles eram tão pecadores quanto os estrangeiros, ou os galileus eram mais pecadores do que os judeus que morreram? Jesus diz, não, eles são iguais. Não existe galileu, não existe judeu, todos são iguais. E Jesus diz, e se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, vocês vão morrer também. Com isso, Jesus de alguma forma está dizendo, olha, não há nem melhores nem piores. Perante o meu Pai, perante mim, perante o Evangelho, perante tudo isso que eu tenho ensinado para vocês, não existe sangue puro e sangue impuro. Existem pessoas, existem seres humanos que precisam sim de um momento na sua vida de mudança, de transformação, de renovação, de mudança de rota, de conversão. Jesus não está falando aqui de melhores ou piores, porque poderia se pensar assim, nossa, esses galileus foram mortos porque eles são impuros, porque eles são judeus de segunda categoria, porque são judeus misturados. Mas daí Jesus diz, e a torre que caiu? A gente não sabe a situação ou o contexto da queda dessa torre. Talvez ela estivesse passando por uma reforma e um erro de alguém provocou o desabamento e então acabou matando 18 pessoas. A gente não sabe, mas Jesus diz, olha, se esses galileus então são considerados impuros e foram mortos, então por que aconteceu essa tragédia com esses judeus? Jesus traz para dentro da vida, da discussão, do dia a dia dos israelitas, das pessoas do seu tempo, a discussão sobre mérito e demérito. Jesus traz para dentro da realidade deles a discussão sobre impuros e puros. E Jesus não entra nem por um lado do polo, nem por outro lado do polo. Jesus não polariza, Jesus chega no centro da questão, dizendo, olha, se vocês não se converterem, vocês correm grande risco. Se vocês não se converterem, vocês correm grande risco. E com isso, Jesus está querendo ensinar algumas coisas bem importantes. Jesus Cristo sempre enxergou com muita clareza quem o ser humano é. Jesus Cristo sempre enxergou e sempre trouxe com muita clareza para dentro da realidade humana quem o ser humano é. O ser humano é alguém que está naturalmente condenado. O ser humano é alguém que está naturalmente numa situação muito complicada. O ser humano é alguém que está naturalmente numa situação bastante delicada. E isso a gente vê mais adiante quando Jesus, em João, no capítulo 3, os versículos 17 e 18, diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Resumindo de maneira bastante objetiva e direta, quando Jesus usa essas duas imagens dos galileus que foram mortos por Pilatos, da torre que caiu sobre judeus considerados ou que se consideravam sangue puro, Jesus está dizendo, nenhum mereceu, nem outro mereceu. A questão não é merecimento. A questão não é merecimento, a questão é a nossa condição. A condição que nós estamos, a condição em que nós estamos, e todos nós já nascemos condenados. Por quê?
que havia muito forte no tempo de Cristo a ideia da retribuição. Aconteceu uma tragédia, é porque era pecador, porque merecia. Aconteceu uma tragédia, ou foram mortos, então era porque mereceram, porque são pessoas impuras. Jesus foge disso, Jesus diz, olha, na real, todos nós estamos na mesma condição. Nem galileus, nem judeus. Todos nós, brasileiros, argentinos, paraguaios, estadunidenses, alemães, japoneses, russos, ucranianos, todos nós estamos na mesma condição, na condição de pecador. E se nós não nos convertermos, se nós não tivermos um momento de entrega da nossa vida, da nossa existência, dos rumos da nossa existência, se nós não tivermos um momento assim na nossa vida, de entregar os rumos da nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos condenados. Nós já nascemos nessa condição. Essa é a nossa condição. Naturalmente é a nossa condição, pecadores. Mas como é que nós fomos afetados por essa condição? Como é que de repente nós nos tornamos pecadores? Essa história é conhecida e volta e meia, quem acompanha a gente aqui na comunidade ou no culto online, no culto presencial, volta e meia sabe que a gente precisa voltar a esse momento da humanidade para entender por que nós estamos condenados e por que a maldade existe no mundo e por que o caos reina no mundo. Deus nos criou para vivermos na comunhão íntima com o Criador. Deus nos criou para vivermos numa comunhão profunda, sincera, autêntica, íntima com o Criador. Mas junto com a criação e junto com a criação do ser humano, Deus deu a ele a liberdade de fazer o que ele bem entende da sua vida, das suas escolhas. E com isso o ser humano decidiu virar as costas para Deus. E à medida que o ser humano virou as costas para Deus, também ele se distanciou e ele foi separado de Deus. E Gênesis 3 nos conta o que aconteceu no Jardim do Éden, nos conta o que aconteceu entre o ser humano e Deus. O ser humano vira as costas para Deus, decide seguir seus próprios caminhos, fazer suas próprias escolhas. E a partir desse momento, nós carregamos em nós a consequência desse ato, que é o de estar numa condição de já nascer condenado. Isso talvez seja um negócio meio assustador, mas é a verdade. Nós nascemos condenados à escravidão do pecado, condenados ao fogo do inferno, condenados a vivermos para sempre longe de Deus. Mas como tu podes afirmar isso, pastor? Ora, isso eu também falo sempre de novo, reforço. Nós nascemos sabendo o que é pecado, nós nascemos sabendo o que é maldade, nós nascemos sabendo o que é o mal. Por isso temos que ensinar as coisas boas, princípios, valores. Temos que ensinar uma ética diferente daquela que nós nascemos sabendo praticar. Temos que ensinar isso para as nossas crianças, temos que ensinar isso para as pessoas, porque o mal a gente já nasce sabendo fazer, praticar e viver de acordo com ele. Nós nascemos na condição de pecadores, e essa condição de pecador nos coloca numa situação muito complicada, a condição de estarmos condenados, a condição de estarmos para sempre perdidos, a condição de estarmos afastados de Deus e permanecer afastados de Deus. E sobre nós pesa a condenação do nosso pecado. Falar de pecado nos dias de hoje é um negócio meio fora de moda. Ninguém gosta de ouvir falar de pecado. Ninguém mais entende direito também o que é ser pecador. Ser pecador é ser alguém que está longe do Criador, que está distante do Criador e que vive em obediência a uma ordem que não é a ordem de Deus, que vive em obediência a um Senhor que não é o Senhor Jesus. Viver no pecado é viver escravizado por uma força maior do que a nossa vontade de fazer o que é certo. Viver escravizado do pecado é saber que é viver de uma maneira tal que a gente não consegue se libertar daquele vício que nos leva sempre de novo a andar em círculo. Viver no pecado é viver o caos da realidade nua e crua, sem ver perspectiva. Viver no pecado é viver numa situação em que a gente não vê mais saída. Viver no pecado é não saber o que Jesus fez por mim, por ti, por cada um de nós. Nós vivemos numa condição de pecador, essa é a nossa condição.
A nossa condição natural é viver no pecado. E por isso a gente entende quando Jesus, lá em João capítulo 3, vai dizer: quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, já está vivendo uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, uma situação de lástima. E aí precisa entrar Jesus na história. Aí precisa entrar alguém fora de mim, alguém extra-humano, alguém extra na história humana, para trazer para dentro da história humana esperança, para trazer para dentro da história humana a possibilidade de um destino diferente do que a condenação eterna. Para muitas pessoas, falar de condenação eterna, de salvação eterna, é motivo de riso. Mas no fundo, faz parte da existência do ser, o desejo pela eternidade. Faz parte da essência do ser humano, o perguntar-se: tá, e morreu, e agora? O ser humano tem a necessidade de saber o que vai ser dele quando encerrar-se o ciclo da história humana terrena. Muitos que dizem isso é bobagem, no fundo, só não querem admitir que talvez estão desesperados à procura de algo que possa trazer para ele a certeza de que quando os olhos fecharem para a história, eles se abrirão na eternidade para algo novo, para uma nova existência, uma nova vida. A parábola que Jesus conta logo na sequência, depois dessas duas notícias que nos são dadas, de que Pilatos matou galileus e de que uma torre caiu sobre judeus considerados sangue puro. Essas duas notícias, logo na sequência, é relatado, melhor dizendo, logo na sequência dessas duas notícias é relatado a história de uma parábola, uma comparação, uma história que Jesus conta, tentando ensinar uma verdade que está dita de maneira diferente através da parábola. Jesus conta então a história de um agricultor que vai no seu pomar, no seu parreiral, ver se naquela figueira que está ali ocupando espaço no meio do parreiral tem frutos. E ele vai 3 anos seguidos e não tem um fruto sequer. Aí de repente ele chega e diz: olha, tu aí que é o responsável pelo meu parreiral, corta. Quando ele diz para o jardineiro: corta, para que está ocupando espaço? Uma árvore estéril, não tem um fruto, vamos arrancá-la, vamos tirá-la e vamos plantar alguns pés de uva, ela está fazendo sombra, está atrapalhando, corta, não está dando fruto, corta. E esse jardineiro diz: não, espera 1 ano ainda, eu vou insistir, eu vou tentar, eu vou buscar, vou cavar, vou fazer um valo, vou colocar adubo, vou cuidar dessa figueira. E aí no ano que vem vamos ver o que vai ser. Ano que vem provavelmente ela vai ter frutos. E se não tiver frutos, depois de todo esse investimento, aí sim a gente corta, aí sim a gente substitui, aí assim a gente planta uvas. Queridos, essa parábola ela quer nos mostrar, quer nos revelar a graça de Deus. A nossa situação é de condenação. Independente se nós somos brasileiros, judeus, se nós somos muçulmanos, se nós somos árabes, se nós somos americanos, alemães, independente de qualquer uma das nossas diferenças étnicas, diferenças raciais, independente de qualquer situação, nós estamos no mesmo caminho, que é o caminho da condenação. Nós nascemos condenados. E se não acontecer algo no caminho, nós permaneceremos condenados. Mas aí a história nos fala, nos relata de Jesus. Jesus é esse jardineiro que diz: não corta. Nós nascemos condenados. Nós nascemos condenados à morte, ao fim, à desgraça, à danação. E aí vem o jardineiro e diz: Pai, dá uma chance. E aí vem Jesus. Vem Jesus e investe no ser humano. Vem Jesus e diz assim: vamos tentar de novo. Vem Jesus e diz assim: vamos mudar, vamos dar uma nova chance, vamos dar uma nova oportunidade para essa figueira. Com Jesus, tu e eu recebemos uma nova oportunidade. Através de Jesus, nós recebemos uma nova chance.
O título da nossa mensagem é, por favor, mais uma chance. Jesus chega e intercede ao Pai e diz assim, mais uma chance. Não condena, não acaba, não corta, não elimina, dá mais uma chance. E em Jesus nós ganhamos mais uma chance. Em Jesus nós ganhamos mais uma chance. Tu e eu ganhamos mais uma chance. Sabe aquele teu passado, aquela tua história complicada? Em Jesus ela foi perdoada. A falta de frutos na vida do ser humano, ela foi perdoada. Não interessa o passado, o que interessa é daqui para frente. Essa parábola da figueira estéril e desse jardineiro que investe nessa figueira, para mim é uma evidência clara de que para Deus não interessa o passado, porque o passado está feito. Não interessa o que tu fez, o que tu viveu, o que tu deixou de viver. Não interessa se tu acabou com o teu casamento no passado. Não interessa se tu foi um péssimo profissional no passado. Não interessa a tua juventude. Não interessa o que tu aprontou na tua adolescência. Não interessa o que tu fez. O que interessa é daqui para frente. É o que tem de vida ainda. Quando essa história do jardineiro soa no meu ouvido, ela soa a graça de Deus, ela soa o amor de Deus, ela soa um Deus que se importa com o meu amanhã e não com o meu passado. Quem se importa com o passado é o ser humano, porque o ser humano é rancoroso, o ser humano é que faz listinha de erros para jogar na cara, o ser humano é aquele que diz, tu não perde por esperar. É o ser humano que faz isso, Deus não. Deus não está preocupado com o passado, porque o passado está feito. A gente precisa carregar as consequências do passado. Se tu fez algo no passado do qual tu te arrepende, talvez tu vai ter que viver a vida toda com esse arrependimento, mas é daqui para frente que importa. E o jardineiro que diz, não, dá uma segurada, não condena já, espera um pouquinho, vamos adubar, vamos investir, vamos dedicar tempo, vamos dedicar energia. Tudo isso acontece para nos mostrar que se por 3 anos não deu fruto, agora, daqui por diante, se houver esse cuidado do jardineiro, esse investimento do jardineiro, e se a planta sentir que o jardineiro está amando aquela árvore, que não quer simplesmente eliminá-la, mas quer dar uma nova chance, quem sabe dá frutos. Essa parábola nos revela um Deus que é ágape, um Deus que nos ama com amor ágape, um Deus que nos ama com amor verdadeiro, um amor profundo, sincero, autêntico, um amor comprometido e um amor que espera frutos. Quando a gente fala que o amor ágape, que é o amor de Jesus pela humanidade, que é o amor de Deus pela humanidade, é o amor ágape, que é o amor que não espera retribuição, isso é verdade, na essência da palavra está isso, mas Deus nos criou para darmos frutos. E esse é o desejo de Deus, que a tua vida, que a minha vida seja uma vida que frutifique. Se até agora os frutos foram ruins, a partir da ação, do cuidado, da dedicação do Senhor, do jardineiro, nossa vida pode dar frutos. O amor ágape produz frutos, frutos de amor, frutos de bondade. E essa nova chance que nos é presenteada também tem implicações práticas na vida do discípulo de Jesus. Nesse momento eu estou falando para discípulos, nesse momento eu estou falando para pessoas que, como eu, creem no Senhor Jesus, que sabem que Jesus morreu na cruz por amor a nós. Quando nós vivemos nessa verdade de que em Jesus a condenação que pesa sobre nós foi eliminada, quando nós vivemos essa certeza, quando nós temos essa clareza, então nós também experimentamos isso na prática do dia a dia, no nosso cotidiano. Nós experimentamos essa nova chance. Por exemplo, deixa eu dizer algumas coisas aqui. O discípulo de Jesus, que sabe que o jardineiro vem para dar àquela figueira uma nova chance, ou seja, que Jesus vem para dar ao ser humano uma nova chance, a oportunidade de fazer algo diferente, de ter frutos, isso me obriga a estender também a graça adiante ao desgraçado do meu próximo. Quando eu falo desgraçado não é um xingamento, mas se eu vivo na graça de Jesus e o meu próximo não conhece a graça de Jesus, ele é um desgraçado.
E, portanto, eu preciso estender a graça de Jesus que está sobre minha vida e que me livrou da condenação. Eu preciso estender essa graça ao meu próximo. E isso não é uma tarefa tão fácil, porque Jesus me pede para amar o próximo. Jesus me pede para ser educado com o próximo. Jesus me pede para ser gentil com o próximo. Jesus me pede para ser atencioso ao próximo. Só que o próximo muitas vezes não está nem aí para a gente. O próximo muitas vezes é aquele que também está tentando puxar o nosso tapete. Só que essa graça que me foi dada pelo jardineiro, essa graça que me foi dada por Jesus, que veio e inundou a minha vida e me livrou da condenação que já está sobre mim, mas que Jesus tirou, essa graça precisa ser estendida também ao meu próximo. E como é que eu vivo isso? Vivendo o amor ao próximo, vivendo a minha vocação de discípulo no dia a dia, vivendo o meu chamado onde eu estiver. Na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, no clube, no time de futebol. O cristão precisa entender que a graça de Deus precisa ser estendida. A pessoa não merece o meu amor, mas eu vou amá-la. A pessoa me tratou com grossura, eu vou estender perdão. A pessoa foi ríspida comigo, eu não vou retrucar na mesma medida. Estender a graça é vida, é prática, é dia a dia. Estender a graça de Deus sobre o meu próximo é fazer o meu próximo perceber que a vida não é assim, que a vida não precisa ser assim, mas que existe um Deus que transformou a minha existência, que antes talvez eu também era agressivo, grotesco, violento, e agora de repente esse Jesus me transformou, Ele tirou de sobre mim a condenação. E se antes eu não produzia frutos, agora, a partir da presença de Cristo em minha vida, a partir do que Deus fez por mim na cruz e da tomada de consciência disso, eu experimentei a graça, o amor, um amor que me inunda, que me enche, que me restaura, que me abraça, que me envolve e que transforma a minha existência. Se Deus me presenteia com a graça renovada, também meu casamento precisa ser agraciado com novas chances. Nós vivemos uma realidade de muito frequente de divórcio. E muitas vezes é por conta de que nós não somos graciosos no nosso casamento. Eu não estou dizendo que uma traição é um negócio fácil de superar. Não estou dizendo. Mas nem todos os casamentos terminam por traição. Muitos casamentos terminam porque o casal simplesmente briga o tempo todo. A graça de Deus precisa ser estendida também para isso. A gente precisa entender que a graça de Deus precisa ser estendida para o meu casamento. Precisa ser estendida para o meu relacionamento, para o meu cônjuge. Mas pastor, ele é agressivo, mas então não trate ele com agressividade. E eu não estou falando de agressão física, porque a agressão física tem que realmente buscar a lei. Eu não estou falando aqui que a pessoa que sofre violência física no seu relacionamento deve simplesmente deixar assim, não. Mas às vezes a gente vai se tornando ríspido, grosseiro um com o outro e vai acabando criando trincheiras entre a gente. E a graça de Deus vem e elimina as trincheiras. Por quê? Porque ela não é melhor que eu, ele não é melhor que eu. Nós somos iguais. Nós somos dois que precisam do amor de Jesus na nossa vida e que precisam também entender que eu preciso estender perdão para o meu cônjuge, preciso estender a graça de Deus para o meu cônjuge. Eu não vou descartar porque está ruim, eu vou investir. O amor de Jesus é um investimento na humanidade, o amor de Jesus é um investimento na nossa vida, o amor de Jesus é um investimento na nossa existência. Assim como aquele jardineiro investiu trabalho, suor, dedicação, empenho, tempo, para que aquela figueira venha a produzir frutos, também Jesus estende sobre nós a sua graça, a graça que custou sangue, suor, sofrimento, vergonha, cruz, morte, ressurreição. Esse mesmo amor de Jesus é o amor que precisa inundar a nossa existência, e isso precisa ser passado adiante,
para o desgraçado do nosso próximo, para o nosso casamento que está indo de barranco abaixo por conta de falta de perdão, por conta de falta de compreensão, por falta de entender o outro, de dizer, ok, vamos dar uma nova chance, vamos mudar, vamos fazer algo diferente, vamos investir no nosso relacionamento. Se a graça de Deus é oferecida livremente a cada um, a cada pessoa, então eu não posso acreditar que existem casos perdidos. Tem pessoas que dizem, isso é um caso perdido. Não, para Deus não tem caso perdido. Uma figueira que por 3 anos não produziu um fruto sequer, eu também cortaria. Uma árvore que por 3 anos não produziu um fruto sequer, dificilmente alguém deixaria. Mas Jesus não. Jesus, ele não entende que essa árvore está perdida. Essa árvore precisa de cuidado e ela precisa se sentir cuidada. E nesse sentido também nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos simplesmente acreditar que existem casos perdidos, que tem situações que não dá mais de dar jeito. Existe sim. Essa pessoa talvez só não entendeu ainda, ou não compreendeu, ou quem sabe não sentiu o amor de Jesus. E talvez ela não sentiu porque eu estou me omitindo de amá-la. Porque eu estou me omitindo de transmitir o amor de Jesus para ela. Ela não merece amor. Por quê? Porque é bêbado, porque bateu na esposa, porque talvez bateu nos filhos, porque talvez destruiu a sua família, porque talvez botou fora toda a herança do seu pai, porque talvez está vivendo na miséria, a família está vivendo na miséria porque ele é culpado, porque é malandro, porque não quer trabalhar, enfim. Ok, tudo isso pode ser verdade. Mas eu preciso entender que é através de mim, discípulo de Jesus, que essa pessoa vai sentir o amor de Deus por ela. E talvez ela nunca dê frutos. Talvez ela nunca dê frutos. Mas quem vai cortar a árvore não sou eu. Quem vai cortar a árvore é Deus. Por quê? Porque diz que nós nascemos condenados. Condenados perante quem? Perante os homens? Não, perante o próprio Criador. Então, se eu fizer todo o investimento, se eu fizer todo o empenho de investir na pessoa, investir para que ela mude de vida, para que ela entenda que ela é amada por Jesus, e mesmo assim não dar frutos, quem vai condenar não sou eu, é o Senhor. A minha função é ser jardineiro na vida do outro. Assim como Jesus é o jardineiro da humanidade, que diz, Pai, dá uma segurada, não manda arrancar já, não arranca já. Vamos investir. E Jesus vem e investe na humanidade com seu sangue, com seu sacrifício, com a sua morte na cruz. Para que essa desconexão com o Criador, para que essa ligação que nós perdemos com o Criador, para essa condição, ela ser atenuada, não eliminada, atenuada, para que nós, apesar da nossa condição de pecador, pudéssemos estar novamente conectados com o Criador, é que Jesus vem e diz, eu quero investir, eu vou investir. No juízo final, não será Deus quem nos condena. Essa é talvez uma notícia chocante para quem não tem tanta profundidade teológica assim. No juízo final não é Deus que nos condena, mas é o próprio ser humano que se condena, porque nós nascemos nessa condição. Quem não crê já está condenado, diz o texto, né? Diz o Evangelho. Quem não crê já está condenado. Só que falar em condenação é um negócio fora de moda. Capaz, cada um tem liberdade, crê de acordo com a sua própria vontade. Não é bem assim, meu querido. Se não há condenação, o sacrifício de Jesus perde a importância. Se não há condenação, o sacrifício de Jesus perde a importância. Se não há condenação, então Jesus, o que ele fez não é tão importante assim. E se nós desprezamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos brincando com Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi a maior demonstração de amor que a humanidade já experimentou. E isso aconteceu por tua causa, por minha causa, para que nós pudéssemos ouvir, Pai, não, agora não, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma oportunidade, vamos investir nessa árvore, vamos investir nessa figueira aí. Mas a pergunta que se levanta é, ok, a gente está falando de uma parábola dita para dentro
de um contexto israelita, um contexto judeu, que foi então incorporado para dentro da experiência cristã, a experiência religiosa cristã, para dentro do cristianismo. Ok, Jesus é o Salvador, entendi. Jesus é aquele que diz para o Pai, dá uma segurada, não vamos arrancar, vamos investir. Jesus é aquele que constantemente continua investindo na nossa vida e que deseja que nós cristãos também investamos na vida do nosso próximo, nos nossos casamentos, naquelas pessoas que são consideradas casos perdidos. Tá, ok, tudo isso eu entendi, pastor. Mas e os povos que nunca ouviram falar de Jesus? E os povos que nunca ouviram falar de que Deus... de que estão condenados e de que em Jesus existe apenas a chance da salvação e que fora de Jesus não há salvação. E esses povos que nunca ouviram falar, se a gente pensa, por exemplo, nos povos pré-colombianos, né, que viviam aqui na América do Sul, povos enormes, nações enormes de pessoas que não conheciam Jesus, ou se a gente pensa nos muçulmanos que nunca ouviram falar de Jesus, ou se a gente pensa em religiões de matriz africana que nunca ouviram falar de Jesus, como é que a gente lida com isso, pastor? Essa pergunta é uma pergunta inteligente, essa pergunta é uma pergunta honesta e sincera que muitos cristãos se fazem. Como é que Deus vai agir com esses? Se a Bíblia diz que quem não crê está condenado. Primeiro, eu não posso ser o juiz. Quem condena não sou eu. Quem condena não sou eu. Essa questão do que será desses povos pertence ao Senhor, o Criador. Eu creio num Deus de graça, eu creio num Deus de bondade, eu creio num Deus de misericórdia e eu creio num Deus da segunda chance. Agora, como é que Deus vai agir com esses povos? Não sei, não sei. Se Deus quiser salvá-los, Deus vai salvá-los. Se Deus quiser condená-los, Deus vai condená-los. Mas fato é que quando a gente sabe a cura do nosso problema, quando a gente sabe a cura do nosso mal, quando a gente sabe o que precisa acontecer na nossa vida e a gente mesmo assim ignora a oferta que nos é feita de um Deus que investe na gente, de um Deus que se dedica a gente, de um Deus que através de Jesus deseja que nossa vida produza frutos. Aí sim, a condenação pesa sobre nós. Porque quem conhece Jesus e despreza Jesus é como uma figueira que se nega a dar frutos. Apesar de todo o investimento, apesar de toda a dedicação, apesar de todo o suor, de todo o sangue, apesar de todo o empenho do jardineiro, essa figueira se nega a dar frutos, aí a condenação há de pesar. E queridos, essa palavra é muito atual, essa palavra é para ti e para mim. Se nós não nos convertermos, e o que é a conversão? Esse é um termo do evangeliquez, né? A gente às vezes utiliza na igreja o evangeliquez e pressupõe que as pessoas saibam, mas as pessoas não sabem o que é. O que é conversão? Conversão é ouvir a voz de Jesus dizendo, não por esse caminho, mas é por esse caminho aqui que eu estou mostrando. Ouvir o evangelho, ouvir a boa notícia, ouvir Jesus dizendo, não é por aí, não é nessa direção, mas é nessa direção. Vem cá, eu te pego pela mão e eu te levo. Ouvir a voz de Deus dizendo isso para nós, isso é conversão. Conversão não necessariamente é aquele momento de êxtase, não é necessariamente aquele momento que tem dia e hora em que de repente tu diz, Senhor, vem morar na minha vida. Pode ser assim também, mas conversão é um processo natural de virar, de ouvir, de entender e de perceber que Jesus tem uma oferta melhor para nós. E esse processo às vezes é um processo lento, de aproximação, de aprofundamento, e de repente a pessoa diz, eu acho que eu me converti, porque mudou a minha vida, mudou a minha vida. Assim como essa figueira, ela vai começar lentamente a sentir o investimento do jardineiro, também na nossa vida é assim. Nós precisamos lentamente começar a perceber e sermos convencidos de que o Senhor tem algo melhor para nós. O meu desejo é que essa palavra continue falando firmemente ao teu coração, que essa palavra continue firmemente desconstruindo ideias de merecimento ou de demérito. Ninguém de nós merece nada, ninguém de nós sofre as consequências de nada,
Nós nascemos na condição de pecador e essa condição vai nos levar para o inferno, a menos que Jesus entre na nossa história e transforme a nossa existência e cultive as nossas raízes, cultive aquilo que faz a sustentação da nossa vida e nos mostre um conteúdo diferente, nós estamos condenados. Mas não precisa ser assim. Jesus te ama e essa é a grande verdade. A tua vida pode ser diferente, a tua história pode ser diferente. Que Deus abençoe a tua existência, que Deus abençoe essa palavra, que ela continue falando ao teu e ao meu coração. Eu quero orar contigo ainda. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela figueira que foi poupada, obrigado pelo jardineiro que vem e diz, eu quero investir, eu quero tentar, eu vou conseguir. Obrigado porque Jesus veio e morreu na cruz em nosso lugar, para que nós tivéssemos uma nova chance, uma nova oportunidade. Senhor, não nos deixa tratar isso com desdém, com pouco caso, mas ensina-nos a valorizar muito bem essa dedicação, esse empenho de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos em Tuas mãos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Te desejo uma boa semana, que a paz do Senhor te acompanhe, que a palavra continue falando, que o Espírito Santo continue falando ao teu e ao meu coração. Um forte abraço e até na semana que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,